Então, galera, seus zumbis viraram vizinhos? No estilo Resident Evil, saberia o que fazer para sair na frente nesse tema? Fica aí que você vai descobrir como fazer. Então, galera, vou começar com a dica de ouro. A gente deve prestar sempre atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Notícias, informações. E essa dica ela vai acabar ditando seu sucesso. Para a gente ficar atento, basta estar sempre de olho em sites, vlogs, revistas especializadas em ciências e doenças, né? Sempre tem site que diz sobre as doenças que estão, atacando determinados lugares e estão tendo suas endemias básicas, né? E o nosso site também, o nosso canal aqui sempre vai estar trazendo para vocês informações pertinentes dessa área, né? Então, assim, a gente sabendo disso, sabendo com o que está por vir, a gente pode começar a viver com mais responsabilidade, tendo formas de captar água e recursos básicos, né? Saber plantar e cultivar é muito bom, mas a gente tem que entender em qual região do Brasil você vive para começar a dar as dicas pertinentes ao lugar, né? Eu vou começar pela região urbana, pois eu considero um cenário mais difícil. No entanto, é uma região que, dá para sobreviver, não tem esse problema, né? Assim, as regiões urbanas elas têm muita gente, o que torna um local complicado de você evadir se você precisar sair de onde você mora, né? E é um cenário que não é impossível de sobreviver, né? Vamos pegar algumas dicas aqui, são 3 dicas, mas vamos entender como é que funciona o ambiente da região urbana. Se você conseguir ter uma ideia do que está chegando, do que está por vir, você consegue se preparar e se mover antes das outras pessoas. E assim você vai enfrentar o problema com muito mais facilidade, né? E como o apocalipse zumbi é uma distopia de ficção científica, a gente vai se manter nas ideias mais palpáveis, né? Em que seres humanos normais conseguiriam sobreviver. E a gente não é nem um super soldado tipo Chris Redfield, ou um policial recém-formado, brabo, tipo o Leon, né? Do Resident Evil. Vamos usar como exemplo, então, agora para ilustrar essa parte que eu falei, o vírus da Covid-19, né? É um vírus que tem origem zoonótica, ele passa de um animal para um ser humano, e aí ele, depois dessa mutação, ele começa a ser um vírus, né, que transmite de humano para humano. E o primeiro caso conhecido da doença foi em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, né? E depois, em 20 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto como uma emergência de saúde pública, de âmbito internacional. E aí, no dia do meu aniversário, né, no dia 11 de março, foi considerado uma pandemia, né? E a pandemia, diferente da epidemia, ela é quando sai uma doença de um lugar, né, que ela tá, por exemplo, de um país, ela vai para outro país e ela começa a ir passando de país para país até se tornar numa escala global, vamos dizer assim, né? E aí ela é considerada uma pandemia. Ela sai de uma epidemia ou endemia para uma pandemia. Então, a gente pegando esse ponto de vista, a gente sabe que as notícias demoram a chegar. A gente tem as notícias demorando a chegar, porém você tem uma notícia que chega com antecedência. Você consegue saber o que está acontecendo antes de chegar aqui, né? A gente, tendo essa visão, a gente pode se preparar, né? Com as notícias começando a chegar aqui em novembro e de algum surto começando fora do nosso país, a gente tendo essa ideia de que eles estão acontecendo fora, a gente consegue agir com antecedência. E essa antecedência seria o quê? Dar o like aqui no nosso canal, seguir a gente, para ficar ligado no que está acontecendo fora do país, dentro dessa área. E aí você não torna tão difícil a sua forma de se preparar. A não ser que seja um ataque terrorista com arma biológica. Mas a gente não vai pegar esse exemplo, não. A gente vai usar o exemplo de ser uma doença normal que vem evoluindo e acabe causando esse aspecto no ser humano. Beleza? Assim que a gente identificar uma possível doença com os aspectos desse modo, a gente vai começar a se organizar. Como é que a gente vai se organizar? A gente
gente vai comprar alguns alimentos que são fácil de preparo e tem um grande prazo de validade. Por exemplo, a gente pode comprar arroz. O arroz ele tem de 1 a 2 anos de prazo de validade, variando o tipo, a marca do arroz, né? Mas aí você vai ver aí na sua região como fica mais fácil para você fazer, né? O feijão também é a mesma coisa, 1 a 2 anos. Macarrão instantâneo ou macarrão normal, 1 a 2 anos. Enlatado, que geralmente a gente não encontra tanto no Brasil, mas em outros lugares é muito comum. Porém, quem vive na área, né, mais urbana provavelmente vai ter uma ideia de onde procurar esses enlatados, porque você vai ter uma alta demanda de lugares que vendem. Então você consegue encontrar, que demoram mais ou menos, em média, 4 anos para estragar. E ainda assim ele vai durar um pouco mais, né? Agora a gente vai ter que abrir uma exceção para a água, porque a água é essencial para a sobrevivência em qualquer ambiente. E a gente vai ter dificuldade de achar água em um ambiente urbano, porque você não tem uma fonte no morro, você não tem uma fonte natural para você encontrar a água no ambiente urbano. Então a gente tem que notar que não há fontes naturais para a gente buscar água. Então a gente vai procurar onde? Água em garrafa natural, garrafa mineral, né, que tem aí o seu prazo de conservação de 6 meses. Se for uma garrafa de vidro, o prazo passa para 12 meses, né? E aí você consegue se manter bem comprando as águas antes, previamente, aqueles de galão de 20 litros, que são bem interessantes para uma situação dessa, porque eles duram na média 6 meses também e vem bastante água, né, por um preço legal, dependendo da região onde você mora. E aí a gente começa a colocar em prática o que seria você ter um plano pronto, prévio, plano A, nunca só o plano B, né, que é tentar fazer alguma coisa, mas sim entender a situação. Começou o surto e você tá vendo as notícias chegando, tá observando, tá vendo que tudo pode acontecer e tá acontecendo. Tem que se certificar, primeiro, de ter um estoque de alimento no mínimo para 6 meses. No mínimo, porque uma quarentena ela pode se estender de 40 dias, a gente vê aí com a Covid como é que foi, para um lockdown, e depois ela pode virar uma quarentena de 1 ano, 6 meses, tá? E após o início do surto, o que você menos quer é estar na rua procurando mantimento. Porque, como a maioria dos sobrevivencialistas dizem, você não deve ficar contando para as pessoas que você tem comida ou água, né, numa possível catástrofe. E se você quer ajudar eles, tem que entender que a melhor forma de ajudar é conhecimento. Explica, mostra e fala, ó, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. As notícias estão chegando, começa a se preparar. Se preparou, né, você nunca deve ceder os seus recursos se não for em último caso. Mantenha seus recursos guardados, armazenados de uma forma segura, e você continue bem, não precise sair da sua casa atrás de recursos, beleza? E as primeiras horas são os cruciais em você ficar em casa, né, obtendo informações, sabendo como se defender, procurando formas de se defender, criando estratégias para você possivelmente precisar sair do seu refúgio ali, do seu local de segurança, sair, manter uma maleta preparada, uma mala preparada, né, com coisas básicas para fugir, nada muito pesado, é claro, que você consiga evadir do local com segurança, e aí sim, você vai ter ali uma ideia do que fazer nas primeiras horas para o resto dos 6 meses. Como a gente está lidando com uma situação onde a gente não é nenhum super policial, como eu disse anteriormente, a gente vai adotar a estratégia normal de um cidadão, que seria ficar em casa, se proteger a família e não entrar em conflito direto com os infectados e nem com, né, a segurança pública, porque nesse momento provavelmente o exército e a segurança pública vão estar tentando conter, né, a epidemia, né? Quando a gente fala epidemia, lembra que tem um quê de pandemia, mas nem sempre vai ser a pandemia.
caso seja uma pandemia, as coisas vão estar mais difíceis para o governo controlar. E aí a gente também não quer estar na rua, porque pessoas que têm armas, pessoas que têm, né, desvio de caráter vão estar na rua nesse momento. E você não quer estar enfrentando elas sem ter uma forma de se defender ou uma forma de sair bem num confronto direto, beleza? Vamos abordar aqui alguns pontos. Como eu disse lá no começo, são 3 pontos principais que a gente tem que entender que vai fazer a diferença entre você estar bem em casa e você, né, acabar infectado ou morto. Se você trabalha, está sempre longe de casa, se mantenha, né, preocupado em estar observando tudo que está acontecendo, né, e mantenha formas rápidas e seguras de chegar em casa. As portas com defeitos, né, portão com defeito, chave difícil de achar, pode te matar. Presumindo, se você está em casa, se mantenha nela. Se você tem pessoas com armas na rua e você vai sair na rua para fazer alguma coisa, elas podem acabar te machucando de forma acidental, ou você pode acabar sendo atacado por um infectado. Se a gente colocar na medida que eles são infectados que podem ser agressivos, beleza? Reforce pontos. O segundo ponto é reforçar os pontos fracos, né? Caso você mora em um apartamento, tente manter as portas fechadas e cuidado com as varandas de sacada, né? As varandas de sacada, elas têm uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que um vizinho ou um infectado pode ter acesso à sua casa através da varanda de sacada, né? A vantagem é que você pode ter uma visão do que está acontecendo fora do seu apartamento sem se expor, né? Sem precisar descer. Usar sempre as escadas, né? Porque usar sempre as escadas caso falta energia. Você está num prédio que tenha geramento de energia espontâneo, né? Que é o geramento de emergência. Você não pode contar com um local que só tem uma saída e uma entrada. Se você está numa escada, você consegue fugir para o seu apartamento ou fugir para fora do prédio. E você contando sempre com você. Você nunca pode contar com algo que possa dar defeito, porque tua vida depende daquilo ali. Então, poder correr é sempre bom, tá? E nesses cenários a gente tem que se adaptar rápido. Se estiver fora de casa, procure um abrigo. Se estiver em casa, reforce a sua casa, reforce seu abrigo, beleza? E a gente vai chegar agora no terceiro ponto, que, né, facilmente poderia ser o primeiro, mas nesse caso aqui vai ser o primeiro, que é cuidado com os horários se ainda tiver energia, porque você tem que sempre tentar se manter informado, né? E sim, você está em casa, você não está na rua, você está no seu abrigo, toda notícia e informação é crucial para a sua sobrevivência. No caso de uma epidemia, né, é importante você saber quais são os pontos que estão de quarentena. No caso de uma pandemia, a mesma coisa. E pronto, você vai acabar vencendo o problema. Agora, se os governos continuarem caindo e persistir os problemas, aí a gente vai entrar num outro ponto, que é até muito bom para um outro vídeo. Mas aí a galera que estiver assistindo, estiver ouvindo, se quiser que a gente aborde esse outro ponto, aborde um outro cenário de sobrevivência, deixa um comentáriozinho. Fala aí o que você achou do vídeo, dá o seu feedback. Se curtiu, manda para os amigos. E a gente vai continuar com essa série aqui. Valeu? Abraço, falou, fui!